Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje terça-feira, dia 25 de outubro, e ontem a Bovespa passou grande parte do dia em alta, mas no encerramento não resistiu à pressão vendedora, fechou em pequena queda de 0,08%, índice acima dos 64 mil pontos, em 64.059 pontos, enquanto o mercado americano fechou em alta. Ainda assim, por aqui, as ações da Vale e da Petrobras tiveram boas altas ao longo do dia. Vale por conta de elevação do preço do minério no mercado spot chinês, Petrobras ainda por conta da classificação de risco melhor proporcionada pela Moody's e também fala de dirigentes da empresa, inclusive o presidente Pedro Parente. Hoje, mercados com comportamento misto na Ásia, esse foi o encerramento, Europa majoritariamente em alta e futuros do mercado americano no campo positivo, mas todos eles saindo das máximas do dia. Por aqui, a Bovespa pode ter ainda um dia de recuperação, e eu cito inclusive o Institute of International Finance dizendo que o Brasil tem sido um forte receptor de recursos de estrangeiro. Durante a madrugada na Coreia, o governo anunciou que o PIB anualizado do terceiro trimestre desacelerou para uma alta de 2,7%, quando a alta anualizada até o trimestre anterior era de 3,3%. No último trimestre, uma expansão do PIB de 0,7%. O PBOC, o Banco Central da China, sugeriu nova desvalorização da moeda yuan na paridade de 6,7744 em relação ao dólar. E na zona do euro, os credores aprovaram um novo empréstimo para a Grécia de 2,8 bilhões de euros, exatamente após o ministro alemão ter dito que a Grécia não precisava de alívio nas suas finanças e sim de reformas. Já que estamos falando de Alemanha, na Alemanha saiu o índice IFO de sentimento empresarial, ele subiu para 110,5 pontos no mês de outubro, quando a previsão era que ficasse em 109,3 pontos. E nos Estados Unidos, ontem tivemos a divulgação do índice PMI da atividade industrial, ele veio mais forte, indicando a possibilidade de elevação de juros. Aliás, Charles Evans, presidente do Fed de Chicago, projeta 3 altas da taxa de juros ao longo do ano de 2017, mas a ideia é que ainda não se tenha uma elevação da taxa de juros na reunião do Fed de novembro e sim na de dezembro, quando tem entrevista de Janet Yellen. Aqui, a Receita indica que a repatriação de recursos, que encerra no próximo dia 31 de outubro, já arrecadou 33,1 bilhões de reais. E a Polícia Federal vincula Lula com a planilha obtida da Odebrecht. E o Globo diz que Marcelo Odebrecht mais 50 executivos da companhia fecharam um acordo de delação premiada. Agora, a Câmara ontem chegou a votar, mas não concluiu os destaques, a votação dos destaques do projeto do pré-sal. Na agenda de hoje, por aqui, temos daqui a pouquinho a divulgação da ata do Copom e ela pode trazer um pouco mais de clareza sobre o futuro comportamento da taxa Selic, se vamos seguir num ciclo de baixa de 0,25 ou se a velocidade vai aumentar um pouco mais. Vamos ter também o Banco Central divulgando a nota do setor externo no referente ao mês de setembro, inclusive com déficit em conta corrente. Nos Estados Unidos sai o índice Case-Shiller de preços de imóveis referente ao mês de agosto, a confiança do consumidor do Conference Board do mês de outubro, o índice de atividade calculado pelo Fed de Richmond e discurso do presidente do Fed de Atlanta. Além disso, saem balanços, já estão saindo alguns, mas saem balanços da Apple e da GM. Vamos ter ainda fala do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, também de Carney, do Banco Central inglês. Expectativa para o dia,
Bovespa pode recuperar e ganhar um pouco mais de massa, se afastando dos 64 mil pontos, inclusive por conta da alta do preço do petróleo no mercado internacional, afetando Petrobras. Juros com viés de queda para o dia, mas depende de como a ata versará sobre isso. Dólar um pouco mais fraco. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,35%, Paris com alta de 0,05% e Frankfurt com alta de 0,29%. Petróleo WTI negociado a $50,79, uma alta de 0,53%. Euro negociado a 1,0887 em alta em relação ao dólar. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,77%, também em alta em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá.